Mas enfim, chega o Darker Still. Steel. E cara, eu não sei, talvez aqui o diretor possa nos dar um indicativo aí, mas eu acho que ninguém esperava por esse disco, velho, ser do jeito que é. A galera que acompanhava o Parkway Drive. Uhum. Porque ele é diferenciado mesmo. Ele é. É porradeira? É. Tem os vocal gutural? Tem. Tem as melodias que a gente tá acostumado? Tem. Tem os riffs? Tem. Mas mesmo assim é um disco diferente. Eu acho que deve ter pegado os fãs meio de surpresa ali. Uhum. Né? E a gotiqueira, né, velho? É muito evidente a influência gótica ali. E, tá. Se você prestou atenção no The Color of Living, que termina o Reverence, talvez você até esperasse um pouquinho aí por isso. Mas é que assim, eles colocavam uma música bem diferente nos outros discos, mas aqui é tudo uma diferente da outra. É um disco extremamente criativo, né, cara? Mas assim, a influência de Doom Metal e de Black Metal nunca foi tão clara, velho. Quer dizer, Nunca. eu vou até pegar água depois dessa. E, cara, o disco, ele tá versando sobre a alma humana. Uhum. Esse é o tema do disco. Só que aí, né, cara, o disco fala sobre a alma humana. E o nome do disco é Darker Still. Ou seja, né, não é aquele negócio agradável. Não é uma coisa que você vai ouvir e vai se sentir tranquilo depois, né? Não tem como. A, é como se a alma humana estivesse protegida por uma máscara, né? Aham. E aí isso vai ser representado pela capa, né? Que é de um artista alemão. Aí não é que nem o outro que era uma obra que já existia e eles adaptaram para capa. Isso aqui foi uma obra criada mesmo pelo cara, que é o Hedy Schunt, a partir de uma máscara romana, né? Então você vê que a máscara romana tá Tá abrindo abrindo. assim e tem aquela coisa muito louca lá. Mas, cara, sabe uma coisa que eu achei foda? É que assim, eu fui ver alguns vídeos e tal. Você não acha muita coisa, tipo, brasileira falando sobre a banda. Não mesmo, né? Por isso que a gente tá falando, né? Exatamente. E aí, eu achei um mini documentário de eles indo fazer terapia. Na banda inteira, tá ligado? E aí eu descobri, ali fala que o baixista, o Dia O'Connor, o pai, ele até 2016, se eu não me engano, ele era só, tipo, como músico contratado da banda. Ele não fazia parte de fato. E aí ele, mano, na terapia eles começam a destrinchar muito a relação deles como banda. E eu acho que isso reflete aqui no disco. Por isso que o disco fala da alma humana e fala de como eles estão se sentindo de certa forma. De certa forma, não. Eles estão se sentindo, porque aqui eles vão falar de depressão. É um disco que vem num momento pós-pandêmico também, que não tem como isso não refletir na banda, porque eles falam assim, meu, a gente tá nessa de fazer show, disco há 17 anos. E a gente parou, literalmente. E aí a gente foi cuidar um pouco da gente também nesse tempo. Então você vê como isso reflete na música, cara. E esse disco, ele é muito diferenciado, assim, em questão de melodia, em questão de posição, em questão de letra. E é um disco que eu achei fenomenal, cara. É, o The Rock Life, no site, escreveu assim, ó. Darker Steel abraça a coragem de explorar novas paisagens sonoras, encontrando liberdade em suas composições ousadas, especialmente com guitarras que entregam, na maioria das faixas, muitas sensações sinfônicas, Uhum. mudando de forma, manobras orquestrais e muito mais. Mas o disco começa com um pianinho de brinquedo, né? Uhum. Aquele sonzinho de pianinho de brinquedo ali na música Ground Zero. E o vocal mais delicado da história da banda, né? Porque começo é o vocal mais delicado que essa banda já ousou apresentar num disco. Mas lógico que vai fazer o quê? Vai explodir num berrão, né? Claro, claro. Cara, retoma aquilo que eu falei. Quem ouviu o primeiro disco da banda e pular pra esse, pode muito bem achar que são duas bandas Aham. completamente diferentes, velho. Mas eu gosto disso, eu gosto desse negócio. Tipo, não é aquela questão, a banda não é melhor ou pior porque ela muda sempre ou porque ela faz as coisas muito parecidas. Não, mas eu gosto dessa inventividade. Nessa música, tudo é bom, cara. Os riffs são Aham. bons, o refrão é bom. Só que ela não é nem death metal nem metalcore, ela é outra coisa. Ela é Parkway Drive, tá ligado?
é hipnótica e é pra todo mundo cantar junto, né? Começaram assim pra todo mundo cantar junto mesmo e pronto. E aí depois, aí vem a porradeira, porque não é possível também. Os caras vão ficar nessa, vai ficar pondo pianinho de brinquedo eternamente? Claro que não. Porque aí depois vem a segunda música que se chama Like Napalm. A música se chama Like Napalm. Se ela não for uma porradeira, o que vai ser? Aí nenhuma outra música vai ser. Porque o nome da música, pô, pelo amor de Deus, pô, nem sei o que falar, cara. E refrão Foda. poderosíssimo de novo. E é esse tipo de música que por si só a existência de uma música como essa já rebate a crítica dos caras que falaram que eles não podiam ser headline de Summer Breeze. Sacou? É esse tipo de música que faz uma banda ser foda, velho. Sacou? Então, bom, não tem problema. Eu, cara, tenho absoluta certeza que mais de metade das pessoas que criticaram eles fechando o palco no Summer Breeze nem foi ouvir. Vou ter certeza, velho. Porque se você ouve uma música dessa e você não pensa, não, mano, os caras merecem, tá ligado? Os caras merecem estar lá. Aí, pô, vai tomar banho, velho. Aí vem Glitch, que foi o primeiro single, né? Saiu antes do disco. Aí já tem um refrão cheio dos efeitos, umas variação vocal mais louca ainda. O cara deve ter pensado, mano, como é que é o nome dele mesmo? O Winston McCall deve ter pensado, eu vou fazer tudo que eu conseguir, velho, nesse estúdio. Eu vou entrar lá e vou fazer o que a minha voz permitir, tá ligado? E essa música tem muito de rap tradicional, né? Tem. Uma coisa não é... Achei que você ia falar alguma coisa. É que eu estava formulando o meu pensamento aqui. O que eu acho foda nessa música é que, assim, eles usam alguns arranjos que tiram um pouco do peso das guitarras pra fazer uma coisa mais oitavada que me lembra, de certa forma, um pouco do que o Iron Maiden faz. Tá. Entendeu? Foi o que você falou, que é a música mais voltada pro heavy metal tradicional. Eu acho o seguinte, cara, existe muito... existe muito preconceito contra o metalcore. Até eu tenho um pouco, pra ser bem sincero aí pra vocês. Eu não quero falar não, mas sim, eu vou fazer uma meia-culpa aqui. Metalcore não é um gênero que eu vou pensar, pô, uma banda de metalcore, não vou ouvir. Não. Mas também é bom na vida a gente fazer um exercício aí de se afastar um pouco do preconceito. Então, quem tem preconceito com metalcore e for ouvir o Parkway Drive a partir dessa música, talvez perca um pouco esse preconceito. Então deixa um pouquinho de lado. Não, vou ouvir lá. Pode ser que goste dessa música e acabe gostando da banda, sabe? Na sequência vem o que foi o segundo single, que é The Greatest Fear. E aí os caras já mostraram que eles gostam de usar coral, né? Já mostraram isso. Então aqui eles resolveram usar, mas com órgão agora também. Então ficou uma coisa mais sacra, né? Uma coisa mais religiosa. Mas aí já vem um negócio que a letra é meio viking. Um negócio que eu falo, o que tá acontecendo, rapaz? Essa música, pra mim, ela é muito diferente. Eu não sei nem se eu gosto dela, pra ser bem sincero. Sabe? Eu começo a lembrar muito que eu vi, que assim, eu fiquei meio... Aí tem assim, uma melodia que é meio um Pink Floyd do mal, tá ligado? Pô, e o peso meio Doom, sabe? Eu não sei, cara. Eu não sinceramente não sei. Esses caras, eles são australianos por acidente. Porque esses caras não são de verdade, velho. A alma deles não é. Esses caras são alemão, esses caras são nórdico ali, leste europeu, sei lá de onde que eles são. Mas australiano é possível, velho. Como é que você imagina um troço desse sendo Austrália? Não me entra na cabeça. Aí agora vem Darker Steel. Darker Steel é assim, vou explicar pra você o que é. É como se o Led Zeppelin, ali da fase do 3, encontrasse o Ennio Morricone. Entendeu? É isso, essa música aí. E aí eles entram, todo mundo, Led Zeppelin encontrou o Ennio Morricone, eles vão conversar, vão fazer música, entra todo mundo em crise existencial. Entendeu? E aí depois faz uma das melhores baladas góticas dos últimos anos, cara. Essa é a minha descrição da música aí. Cara, e é foda o vocal dele limpo, né, cara? Aquele vocalzão soturno pra caramba. Nossa, a hora que eu ouvi essa música a primeira vez, eu falei, peraí, é a mesma banda que eu tô ouvindo? Porque é diferente de tudo, tudo. Se eu pegasse toda a discografia do Parkway Drive, eu não consigo achar uma música que seja minimamente parecida com essa. Não tem, velho. É muito louco. Muito da hora, né? E aí depois vem Imperial Heretic, que é assim, cara, isso aí é
é o Paradise Lost da fase Draconian Times. Concorda, Luiz? É bem isso, né? Só que, isso que eu acho legal, eles estão misturando 800 influências nesse disco. Mas tá tudo com a cara deles. E mesmo essa música que é diferente de tudo, essa que você falou, que é diferente de tudo que eles fizeram, ainda tem a cara deles. Tipo, os caras estão arriscando coisa pra caramba, eles estão mostrando tudo quanto é a influência que eles têm, mas nunca deixou de ser a cara dos caras, sabe? Encaixa, é estranha essa música, né? O Darker Steel no meio da discografia toda, é estranha. Mas não deixa de... Você não consegue pensar, nossa, jamais imaginei que eles fizessem uma coisa dessa. Não dá pra imaginar. Dá sim, né? Imperial Red é a mesma coisa. Os caras beberam na fonte Paradise Lost, que é uma das maiores bandas de metal gótico de toda a história, né? Quem não acha é porque não conhece, porque, sinceramente, não tem como, sabe? Os caras lançaram alguns discos definidores do que era o metal gótico. E eles pegaram essa influência e colocaram aqui, deixaram com a cara deles, né? Aí agora vem o momento do disco, né? O momento que você fica lá, a hora que você vê, você tá com a cara assim, só ouvindo. If God can bleed, then I'll bleed you out. Você vê com a cara. A música, 2 minutos e 40 de música, a música quase inteira meio sussurrada, né? If God can bleed, then I'll bleed you out. Meu Deus do céu. Aí depois ele nem canta muito direito essa música, né? Porque depois que ele para de sussurrar, ele mais fala do que canta. Né? Mas que negócio que entra na sua cabeça e você fica... Aí, velho, agora... Que grudou, né? Não é só música pop que gruda na cabeça da gente, velho. Não é só música que toca com as cenas americanas que gruda na sua cabeça. Música boa também gruda na sua cabeça. E essa fica, cara, um negócio absurdo. E aí, pra dar uma relaxada depois, vem Soul Bleach, porque é a porradaria mais clássica, uma porradaria mais tradicional, uma porradaria ali mais Parkway Drive mesmo. Essa aqui eu acho que é a que mais lembra o Parkway Drive das antigas ali. Não, peraí, vamos fazer um negócio que a gente tá mais acostumado, só pra descansar, né? Essa música aqui foi a minha favorita do disco, cara. E aí eu fui procurar algumas críticas do disco, e quando eu ouvi essa música pela primeira vez, eu falei assim, nossa, tem uma parte dela que me lembra muito um arranjo de uma música do Slipknot, que é Custer. E aí eu fiquei, não, mas eu devo estar viajando, tô imaginando coisa aqui, procurando similaridade. E não é que os caras da Kerrang também falaram a mesma coisa, da mesma música. Eles falam assim que a música remete o Slipknot desse momento do metal moderno. Porque o Slipknot abandonou aquele new metal que eles faziam lá em 2001, 2002, 2003. É uma parada muito mais... Por isso que a galera fala que o Slipknot morreu no Iowa? Provavelmente. Mas, cara, eu... Mania poder matar as bandas, né, velho? O cara lança o disco, mudou o nome. A banda morreu. Acabou. No segundo disco. Se vendeu. Virou pop. Não, cara, é uma música foda, tanto a do Slipknot quanto essa aqui, e realmente, cara, é uma parada que, assim, você pega essa influência do metal moderno e é a cara da música. Corte rápido. Bom, depois vem a vinhetinha, Stranger, que é 51 segundos ali pra entrar no clima do final do disco. E aí vem Land of the Lost, rapaz, essa música. É muito boa, cara, Land of the Lost. Pelo amor de Deus, cara. Essa música, o que é essa música? Essa música é uma ida ao inferno. É isso, cara. É uma coisa temática religiosa, existencial. E aí há um encontro ali musicalmente entre a New Wave do British Heavy Metal e o Radiohead, entendeu? É um negócio, caralho, velho. Putz grila, que música maravilhosa, velho. Essa é a minha favorita desse disco. Jura? Nossa! Nem deu pra reparar. Mano, que putz grila, velho. Nossa senhora. Na verdade, o final do disco, pra mim, é a melhor parte dele. Essa dobradinha do Land of the Lost com From the Heart of Darkness. Nossa, velho. Se tivesse um single com essas duas músicas aí, eu já tava feliz. Não precisava mais nada. Nossa senhora, viu? Gostei. Não, deu pra reparar um pouquinho. Você gostou, mas realmente, essa dobradinha, cara, pra terminar o disco é muito foda.
É muita aquela coisa de pensar como é que põe as músicas no disco, os caras põem essas duas aí, que é pra já fuder, né? E são... Tirando a Darker Steel, que tem mais de 6 minutos, essas duas são as mais compridas, né? Junta as duas ali, dá uma faixona de 10 minutos. E From the Heart of the Darkness, cara, o título já diz tudo também, né? Eu acho assim, cara, esse disco não retoma a atmosfera de terror lá dos primeiros, mas cria um outro tipo de terror. Né? Que aí é aquela coisa do post-horror, tá ligado? Pode crer. Não é mais o terror tradicional, não é o terror de matança, não é nada disso, mas é um horror psicológico, uma coisa que você Meio não a entende bruxa. direito. Isso, exatamente. Então E esses filmes do que chamou-se em algum momento ali post-horror, são filmes que a gente às vezes não entende direito, que a gente tem que assistir de novo e de novo, porque é uma camada, outra camada, mas você sempre fica meio mal. Sabe, você assistiu os filmes do Ari Aster e você terminou o filme, você... não tô bom. Não é. Fica E desgraçado a cabeça. esse disco é assim, cara, e essa música é assim. E você vai prestar atenção na letra, tem umas puta metáfora boa pra caramba. O cara foi incisivo ali nas metáforas e letra pra deixar você com crise, velho. Você termina com crise. Então, assim, se você não quiser ficar com crise, é bom não prestar muita atenção nas letras, não, principalmente desse final.